com o juiz Luiz Otávio Bragachu. Boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde, ouvintes da Rádio Acústica. É sempre um prazer poder falar com vocês. E nesse momento em especial, né, é um momento para o Poder Judiciário, um momento de transmitir boas notícias, que é uma coisa que todo mundo tem vontade de ouvir, né? Bom, primeiramente, vamos retroceder um pouquinho e falar desde o início da pandemia, né? A pandemia está afetando todo mundo, todos os serviços, são vários os transtornos que a gente vem tendo desde março do ano passado. E no Poder Judiciário não foi diferente, né? Nós tivemos vários transtornos ocasionados por essa pandemia. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente como isso refletiu no dia a dia aqui na nossa comunidade. O Poder Judiciário é um serviço público, né? É um poder, mas para a população é enxergado como um serviço público que trabalha com uma diversidade gigante de pessoas, envolve muitas partes e muitos tipos de situações, né? Aqui em Camaquã nós temos um prédio que a maioria da população sabe onde fica, é um prédio grande e tal, uma estrutura de atendimento, né, e que estávamos trabalhando dentro das estruturas viáveis e dando um atendimento dentro do que era normal naquela época. Com a chegada da pandemia, o mundo virou de cabeça para baixo, para nós, né? Porque nós trabalhamos com questões presenciais, audiências, atendimentos pessoais das pessoas em balcão, de advogados, e o Rio Grande do Sul foi um dos últimos estados a implantar o processo eletrônico, porque o Tribunal de Justiça tinha um projeto próprio, desenvolvia um programa próprio de processo eletrônico. Então, já isso há 2 ou 3 anos atrás, ainda na gestão do desembargador de FII, houve uma alteração desse projeto próprio e se passou a desenvolver, a utilizar o programa do EPROC, que é da Justiça Federal. Feito por um camaquense, que é uma coisa que talvez as pessoas não saibam, o EPROC foi desenvolvido basicamente por um juiz federal que é de Camaquã, uma família daqui de Camaquã. Então, e a partir daí começou a se fazer a migração, mas se estava fazendo essa migração de uma forma cadenciada, né? Processos novos entravam no EPROC, processos antigos ia se terminando eles no meio físico. E a vida vinha andando, até entrar a pandemia, e nesse ponto aí tem um comentário assim, que é muito... Como a gente se acostuma com coisa ruim, né? Quando a pandemia começou, e começou todo aquele tumulto lá em março do ano passado, houve fechamento das estruturas, né? Houve fechamento das áreas públicas, de escola, disso e daquilo, mas em Camaquã não tinha nenhum caso ainda, e não tinha nenhuma morte, nenhum doente, não tínhamos nada. E na época se achava que aquilo ali era uma coisa que poderia ser evitado, postergado, isso e aquilo. Hoje vivemos com uma média diária de 2.500 mortes, né? E voltamos ao sistema, tentamos voltar ao sistema de normalidade, né? Então, isso significa que a gente acostumou, infelizmente, com uma triste realidade, né? Isso passou a fazer parte do nosso cotidiano. Então, o que aconteceu? A princípio, o Tribunal de Justiça, junto com o Estado do Rio Grande do Sul, junto com as estruturas todas que na época tinham as recomendações da área científica, entendeu que precisava fechar, ou precisava reduzir atendimento, e aí as coisas nós começamos a passar trabalho, porque o nosso maior volume era de processos físicos, porque estávamos nessa implantação do processo eletrônico de uma forma cadenciada, né? Sim, sim. Bom, e aí, de repente, a gente viu tudo parado, né? Começamos, então, a atender por e-mail, começamos a receber petições por e-mail, mesmo com o prédio fechado, né? Começamos a fazer as coisas, as urgências, pelo menos, serem atendidas, né? Depois passou um tempo e o tribunal entendeu que os processos eletrônicos não tinham por que parar em razão da pandemia, né? Então, os processos eletrônicos voltaram a tramitar e aí nós começamos a fazer os processos que tinham eletrônico, que já tinham um número bem razoável. Esses não pararam mais, esses continuam andando, né?
E os processos físicos é que vieram apanhando nesse meio de caminho, né? Em razão disso, o tribunal abriu o EPROC para implantação em massa de processos, então os advogados podem implantar, o judiciário em si pode implantar, e o tribunal licitou uma empresa para fazer a digitalização de todos os processos do Estado do Rio Grande do Sul. A empresa que venceu a licitação faliu, quebrou. Nossa. O tribunal teve que licitar de novo. Quanta complicação. Agora está concluindo, coisa ruim nunca vem sozinha, né? Agora o Tribunal de Justiça está concluindo a nova licitação para a digitalização de todo o acervo físico que existe, porque se chegou à conclusão de que dentro do mundo atual, depender do processo físico é uma âncora que nós não podemos mais estar atrelados. Pois é, mas então, essa quantidade... tempos, né, essa quantidade... Março, abril agora, maio... Março, abril, nós tivemos de bandeira preta. Aí, como nós acostumamos com a bandeira, com aquela calamidade toda, né, se mudou o sistema de gerenciamento das bandeiras, né? Hoje não tem mais bandeiras. Então, quando o tribunal ia retornar, veio o ataque hacker. As pessoas não tiveram a possibilidade de compreender a extensão do ataque hacker. Ele simplesmente dizimou computador do Tribunal de Justiça, os sistemas de informática do Tribunal de Justiça. O que hoje nós temos, principalmente dos processos físicos, o que nós temos são os backups, que foi o que restou. O programa em si destruiu. E o pessoal do Departamento de Informática vem reconstruindo esse programa, por isso que ele está tão instável. O site sai do ar, não está como era antes, e nem sei se vai voltar a ser, né, como era antes. Então, o que o tribunal está no esforço gigantesco é tentar botar no ar para poder reabrir, para poder dar uma resposta para a comunidade. Então, nós de março para cá enfrentamos os primeiros 2 meses de bandeira preta reta, e depois, quando alterou o sistema de bandeiras, enfrentamos um ataque hacker que dizimou o sistema de informática do Tribunal de Justiça. Para vocês terem uma ideia, ainda tem vários setores que ainda não estão com a estrutura de informática restabelecida. O tribunal está dando prioridade para a área processual. Então, o EPROC, que era sitiado nos computadores da Justiça Federal, pôde voltar a trabalhar primeiro. O ETEMES, que é o processo eletrônico do Tribunal de Justiça, veio logo em seguida. E agora, para fazer esses dois, a gente consegue acesso externo, né? E o terceiro sistema, que é o sistema dos processos físicos, é um programa chamado TEMES, e esse só se consegue acessar dos computadores internos do Tribunal de Justiça. E todos esses computadores foram infectados, criptografados. Então, o que acabou acontecendo é que, mesmo restaurando o programa central lá no Tribunal de Justiça, nós não conseguimos acesso, porque todos os computadores da comarca estavam criptografados também. Tivemos que formatar todos eles, não sobrou nenhum. Formatamos todos os computadores, reconectamos dentro da estrutura e, com grata alegria, eu posso informar que na sexta-feira, depois de amanhã, reabriremos para o expediente externo, para atendimento externo com o nosso sistema, com suas deficiências, né, funcionando novamente. Mas, pelo menos, podemos voltar a atender as pessoas, atender advogados, voltamos a fazer audiências, que desde o ataque hacker ficou bastante prejudicado. A gente até conseguiu fazer audiências, mas não tinha acesso ao processo, muitas vezes não tinha acesso aos autos físicos, né, e fomos empurrando do jeito que deu. Mas a partir de sexta-feira voltamos. E a partir do dia 16, o presidente do Tribunal de Justiça já tinha mencionado, que voltam a correr os prazos dos processos físicos. Na verdade, não adianta voltar a atender as pessoas se o sistema de prazos não funciona. O término do prazo é que faz o processo andar para a próxima fase. Se tu não consegue terminar aquele prazo, tu não consegue fazer o processo andar para a próxima fase. Então, se prazos não correm, os processos ficam parados. Esse é o grande problema.
Bom, em meio a tudo isso, eu fico imaginando, né? Porque você abrir uma licitação, você tem que ter um quantitativo aproximado de processos que precisam ser digitalizados. Só que são incontáveis, né? Eu não consigo imaginar um número para a quantidade de processos que precisam ser digitalizados ainda no Estado. Só a primeira vara tem 8.000 processos para serem digitalizados. Só a primeira vara. A segunda vara deve ter algo em torno de uns 6.000 e poucos. Todo crime, à exceção de réu preso, porque o EPROC no crime começou, enquanto na área civil o EPROC começou em julho de 2019, na área criminal o EPROC começou agora em 2021. Bom, mas a gente está falando aqui de Camaquã, né? Vamos ampliar para o Rio Grande do Sul, aí é complicado. Aí complica ainda mais. Os números do Tribunal de Justiça, eles são sempre assustadores. Se fala em 4 milhões, 10 milhões de processos. Então, os números são realmente, se a gente for parar para contar e imaginar que antes do processo eletrônico, isso tudo era feito manualmente, só para as pessoas terem uma ideia, né? Os processos físicos, tu tem que numerar folha por folha, à mão. Geralmente é o estagiário que sofre com isso, né? Alguém tem que pagar a conta, né? Mas não é só estagiário, às vezes os servidores também fazem. Então imagina assim, entra um pedido de um advogado com 100 páginas. Antes disso ir para o juiz, tem que numerar e rubricar à mão todas as folhas do processo. Tem que encadernar, botar grampo, botar etiqueta. Tudo isso feito manualmente. Isso é inviável para os tempos atuais. Por isso que o processo eletrônico é outra visão por completo do andamento. O EPROC anda muito bem, o ETEMES, que é o programa do Tribunal de Justiça, anda bem também, mas vai acabar sendo abandonado, porque o EPROC ele é mais eficiente em termos de raciocínio eletrônico. O ETEMES é um processo, é como pegar o papel e botar para dentro do computador, é quase como digitalizar o processo. E o EPROC, ele raciocina já dentro de uma ótica eletrônica. Então ele não tem folhas, ele tem uma árvore, ele tem eventos, ele funciona de um jeito diferente, é muito mais eficiente, muito mais rápido. Você dá uma resposta muito mais rápida para as pessoas. Bom, é importante que as pessoas entendam que essa abertura, né, do atendimento ao público, agora já na sexta-feira, que ela vai beneficiar a comunidade no aspecto geral e também os operadores do direito, é necessário ter muita paciência e muita cautela, porque o sistema ainda está nessa fase de aprimoramento, de tentar consertar esse problema todo, esse imbróglio que se criou através desse ataque hacker. Então, as pessoas vão ter que ter muita paciência, porque as coisas, embora nós tenhamos, né, todo esse avanço com o sistema do processo eletrônico, né, esses transtornos que nós tivemos aí com a questão desse ataque, como você mesmo disse agora há pouco, né, alguns serviços eles estão andando lentamente, enquanto outros ainda nem estão disponíveis. As pessoas vão ter que ter muita cautela e muita paciência nesse primeiro momento. O atendimento externo ele tem um horário até agora reduzido, né, das 14 às 18 horas. Uma coisa interessante, né, que é necessário se comentar é que não adianta tu apenas implantar um processo eletrônico se tu não implanta, se junto tu não conseguires implantar uma ideia de operacionalização eletrônica das coisas. Então, por exemplo, só para as pessoas terem uma ideia, desde que iniciou a pandemia, em março do ano passado, eu fui no fórum 5 vezes. Eu, juiz, fui no fórum 5 vezes. Fui porque tinha que levar processos físicos ou buscar processos físicos. Agora, eu hoje me reúno com a minha equipe o dia inteiro, porque nós temos grupos de WhatsApp, um grupo de WhatsApp do fórum todo, um grupo da primeira vara, um grupo do juizado especial civil, um grupo de oficiais de justiça. Então, o WhatsApp hoje em dia é a ferramenta que se trabalha muito. Na verdade, eu hoje faço muito mais do que eu conseguia fazer antes. Quem alguma vez precisou conversar comigo lá no fórum, passou pela situação de agendamento de horário, de aguardar no corredor para conseguir falar comigo, né, de conversar comigo, a pessoa sair dali, eu ir no cartório buscar o processo, ou isso, aquilo. Bom, hoje em dia,
eu converso com partes advogados por ligação de vídeo, por chamada de vídeo de WhatsApp. Outro dia eu fiz uma reunião com 2 advogados do Paraná, eles lá e eu aqui. Então isso trouxe uma mudança, tem que trazer junto uma mudança de mentalidade, certo? Não se precisa ir ao fórum para os processos andarem. Isso não precisa mais. Isso é importante que as pessoas entendam, porque as pessoas têm arraigadas aquela ideia de que eu vou lá no fórum ver o meu processo. O processo está na internet. Mesmo os processos que não são eletrônicos, as decisões estão na internet. A pessoa pode consultar o seu processo e ver o que foi decidido no seu processo. Claro, o tribunal também teve que se adaptar, né? Isso, sim. A estrutura judiciária ela é uma estrutura por origem burocratizada, né? Cheia de dogmas e formalidades. Tivemos que mudar bastante essa postura. Uma das coisas importantes que o tribunal criou chama-se balcão virtual. Bota no Google ali, balcão virtual, vai aparecer balcão virtual TJRS. Ali tem um telefone celular de cada cartório do estado do Rio Grande do Sul. E por esse telefone, a parte ou advogado pode telefonar para lá, pode obter uma chamada de vídeo, pode obter fotografias de decisões de despacho do processo que ele quer saber, isso tudo sem precisar ir até lá. Então, o sistema de funcionamento psicológico da situação, o raciocínio tem que mudar. Porque, na verdade, daqui a uns 5 anos, provavelmente aquele prédio não vai existir mais. Nós vamos estar com uma salinha comercial no prédio do centro da cidade, exclusivamente para atendimento de audiência, uma sala de videoconferência. E tudo vai estar na internet. Porque essa é a tendência. Né? Daqui a uns tempos, quem é o juiz do processo tal? Ninguém sabe. Porque aquele processo foi distribuído eletronicamente para um juiz de sei lá eu aonde, qualquer lugar do estado. Por exemplo, os juízes da área de família, em vez de eles terem localização física, o juiz de Camaquã, o juiz de São Lourenço, o juiz de Tacos, vai ter juiz da área de família. E ele vai fazer audiência virtual, ele vai estar em algum lugar do estado e a parte vai estar em outro. Então isso tudo é uma coisa que a gente mas vem cá, isso saiu da casinha, né, enlouqueceu? Não é isso é pensar dentro da estrutura hoje em dia que existe disponível de tecnologia. Bom, para a gente complementar então esse nosso bate-papo aqui, que assunto nós teríamos para ir até as 9 horas da noite conversando, sim, né? Sem dúvida. Essa área sempre gera muita dúvida também das pessoas. Mas para a gente resumir esse nosso bate-papo, quais são os serviços que as pessoas poderão buscar aqui no Fórum de Camaquã a partir desta sexta-feira? Bom, assim, poderão ser buscados todos os serviços que antes se buscavam. O que eu falei da mudança de mentalidade é de que aquela informação que a pessoa precisa, ela pode obter de outro jeito, menos custoso de uma para forma ela. mais fácil, sem nem precisar sair de casa, né? E tem gente que vinha de outras cidades para olhar o seu processo. Entende? Então, imagina o custo, né? O custo só de deslocamento, muitas vezes, para vir... eu tenho que ir lá no Fórum de Camaquã para ver o meu processo. Olha o deslocamento que tinha, tudo isso. Às vezes perdi um dia de trabalho só para vir para Camaquã. Audiências de família, que o marido está morando na Grande Porto Alegre e a esposa mora em Camaquã. Né? Então, são coisas que... são desenvolvimentos que vieram, né, para melhor em razão do sofrimento. Você sabe, né, que o sofrimento é que faz as pessoas evoluírem, né? Então, em razão dessa... que, claro, a pandemia, não, sem comentários, né, uma tragédia mundial, entende? Mas o ser humano se adapta e, em cima disso, ele vai criando soluções para algumas coisas, né? Então, o tribunal e a justiça entrou nessa situação toda e foi criando soluções para a gente facilitar. Então, assim, desde o início desde a pandemia, né, processos eletrônicos sempre funcionaram, podem ser buscadas informações pelo site, pelo portal do processo eletrônico, né, a parte, se não tem senha de acesso, ela pode obter com o próprio advogado dela, ou, eventualmente, lá no fórum, uma senha que dá acesso ao processo eletrônico, porque às vezes o processo não aparece as petições dos advogados, aparece só as decisões. Nos processos eletrônicos, se tu tiver
a senha de acesso, tu consegue ver ele por inteiro. Processos físicos voltam a tramitar normalmente a partir do dia 16. Certidões negativas, que já podiam, muitas delas ser obtidas pela internet, mas agora vão também poder ser obtidas presencialmente lá no fórum. Algumas coisas que são interessantes assim, para desmistificar algumas ideias. Né? Durante todo esse tempo de pandemia, bandeira preta e ataque hacker, o plantão judiciário nunca parou. Processos de réu preso nunca pararam. Sempre foram dados andamentos, mesmo sem estrutura. Né? Despachando o processo por e-mail, conversando, fazendo audiências no presídio por videoconferência e tal, se fez uma porção de coisas, né? Audiências virtuais e presenciais é uma questão também. Amanhã mesmo o foro ainda está fechado, mas tem audiências de família presenciais que vão acontecer, porque o Daniel, que é o juiz da área de família, designou e vai fazer. Então, o foro está fechado, não vai ter audiência. Então, eu só estou dizendo isso no sentido de tirar a ideia, às vezes, que as pessoas têm, de que o fórum está parado. Não está, o Poder Judiciário não está parado. Eu acho que nunca se trabalhou tanto na vida como se está trabalhando hoje. E uma outra questão que eu queria também, a questão do balcão virtual, que eu já mencionei, essa é uma ferramenta muito importante, né, para acesso das pessoas. Põe no Google balcão virtual TJRS, tem ali o número de todos os cartórios do Estado. E uma notícia, pretende o tribunal digitalizar todos os processos do Estado do Rio Grande do Sul até o final do ano. Pretendemos entrar em 2022 com todos os processos dentro do EPROM. Isso é para poder atender a população do jeito mais adequado. Tá certo, muito obrigado pela tua atenção hoje, sempre, né? Sempre que a gente solicita aí para conversar com os nossos ouvintes, para explicar essas situações aí que envolvem a questão do direito aqui no município de Camaquã, sempre se disponibilizando para conversar conosco. Muito obrigado, doutor Luiz Otávio Bragachô. Muito obrigado, Gil, obrigado à rádio, obrigado todo o apoio que sempre nos deram. Sempre que for necessário, estou à disposição. Bom, e esses detalhes todos que o juiz falou pra gente agora há pouco, você vai acompanhar em matéria daqui a pouquinho em acusticfm.com.br, né? Você vai poder acompanhar, ver e rever quantas vezes quiser esse vídeo também, vai ficar disponibilizado na nossa plataforma, tanto em facebook.com/acusticfm, quanto lá no canal da Acústica no YouTube. É a tecnologia que o juiz falou pra gente agora há pouco, né? Você vai poder conferir todos os detalhes a hora que você bem entender no conforto aí da sua casa. Agora são